Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Vamos a mais um dos assuntos super legais do mundo da anatomia? Se você está gostando do nosso canal, fala para um amigo seu que você está gostando, que esse canal é super legal. E aí pode deixar aqui embaixo os seus comentários, pode deixar suas dúvidas, sugestões de próximos vídeos, combinado? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre orelha. Se eu perguntar para você quantas orelhas você tem, você vai me responder quantas? Pensa aí. Ah, professora, claro, né? Duas. Mas na verdade nós temos 6 orelhas. Nossa, professora, 6? Alguém roubou minhas orelhas. Não é verdade? Não, nós temos 6 orelhas porque de cada lado nós temos 3. Uma orelha externa, que é essa que a gente consegue ver externamente, uma orelha média e uma orelha interna. Olha que legal. Então cada um de vocês tem 6 orelhas. Legal, não é? Outra coisa, quando a gente fala em função da orelha, provavelmente se eu falar pra você assim, qual a função da orelha? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Muito provavelmente você respondeu ouvir, audição. Mas muito além da audição, a nossa orelha também tem uma série de estruturas especiais para trabalhar com o seu equilíbrio. Sabia disso? Não sabia, né? Se você sabia, parabéns. Ótimo, você é um excelente aluno. Mas então, vamos estudar toda essa composição, toda essa complexidade das orelhas? Você sabia que os menores ossos do corpo estão na orelha? Nós temos ossos muito pequenininhos e um deles, o menor osso do corpo, está lá na sua orelha. Legal, né? Vamos estudar isso hoje então? É um assunto bem interessante, a gente vai explorar essas 3 orelhas, a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, com as suas funções e todas as principais estruturas. Vamos lá então? Tenho certeza que você vai adorar. Vamos? Olá pessoal, aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Vamos a mais um assunto do nosso mundo maravilhoso da anatomia? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a orelha. Como nós já vimos lá no vídeo inicial, quantas orelhas mesmo nós temos? Se você respondeu 2 é porque você não viu o começo do vídeo, hein? Nós temos 6 orelhas. De cada lado nós temos 3. Nós temos a orelha externa, temos a orelha média e temos a orelha interna. Então, vamos explorar um pouquinho isso. Nessa próxima imagem aqui, olha, nós já veremos como que é essa divisão anatômica um pouco mais interna, tá? Da orelha. Então, aqui numa dissecação, né, num corte coronal aqui, ou frontal, nós estamos vendo mais ou menos como que se dá essa distribuição. Então, nós vemos aqui, olha, vemos que nós temos aqui uma orelha externa, olha, que vai desde aqui do que você acha, né, que é a orelha, até a membrana timpânica, né, então aí nós temos orelha externa. Depois nós vamos ter uma parte mais aqui, ó, chamada de orelha média, tá, que vai ter uma série de paredes, nós vamos estudar hoje, tem estruturas específicas aí dentro. E depois nós temos a orelha interna, tá? A orelha interna vai ter lá aparelhos específicos para funções de audição, equilíbrio. Nós vamos ver que é uma parte bastante importante da orelha. Ela fica lá na parte petrosa do osso temporal, tá certo? Então, vamos estudar todas essas 3 divisões anatômicas da orelha, as suas particularidades, certo? Nessa série de vídeos que nós teremos agora. Tudo bem? Para nós iniciarmos, vamos falar um pouquinho aqui da orelha externa. Nós vamos já ver nos próximos slides que ela tem algumas estruturas. Para começar, ela vai ter aqui, né, ó, toda essa parte aqui da orelha externa, que nós vamos ver que tem várias estruturas, por exemplo, lóbulo da orelha, vai ter aqui a hélice, a antélice, escáfalo, nós vemos que tem concha da orelha, aqui não tá, tem uma parte que está cortada, mas o que eu quero mostrar nessa imagem aqui para vocês é essa parte aqui, olha. É esse, né, essa caverninha aqui, esse tubinho, é o que a gente chama de meato acústico externo, tá? Ele vai ter aí mais ou menos uns 2,5 centímetros, mais ou menos de comprimento, e ele tem 2 partes, tá? Ele vai ter uma parte
cartilaginosa, que é essa parte inicial aqui, ó, tá? E ele vai ter a parte que a gente chama de parte óssea, certo? Ele vai ser aí uma abertura, obviamente, aqui no osso temporal, certo? Aqui na parte mais externa, a gente vai ter a presença de pelos, de algumas glândulas sebáceas, né, que produzem o cerume, certo? Então, esse aqui é o meato acústico externo, uma das estruturas que nós vamos ver aí na orelha externa, tudo bem? Vamos ver aqui uma outra lista de outras estruturas que nós vamos estudar. Então, aqui dentro que nós vamos estudar, a gente vai ver lá que tem lóbulo, hélice, antélice, escafa, concha, trago, antitrago, fossa triangular. Olha aqui o meato acústico externo, né? Como eu falei para vocês, ó. Professora Lisley não mente, né? 2,5 cm de comprimento, é uma abertura lá no osso temporal e como a gente já viu, né? Lá na parte mais externa tem pelos e glândulas ceruminosas, além de se dividir, obviamente, como nós já falamos, nas duas partes, né? Tem a parte cartilagínea e a parte óssea. A gente vai ver isso melhor numa outra imagem daqui a pouquinho. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, agora, nas estruturas que você vai conseguir estudar aí na orelha do amigo, na orelha do irmãozinho mais novo, na orelha do namorado, da namorada, né? Olha uma desculpa ótima para estudar anatomia, né? Então, vamos ver aqui, ó. Na parte mais externa, né? Aquela que todo mundo acha, chama de orelha, né? Aí nós vemos a orelha externa. Cada uma dessas circunvoluções que a gente tem aí na orelha, ela vai ter nomes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Toda essa parte aqui é o que a gente chama de hélice, tá? Inclusive, essa parte aqui, ó, que adentra aqui, olha, dividindo aqui a concha, a gente chama de ramo da hélice, tá? Desculpa, eu falei antélice, né? Não, isso aqui é hélice, tá? Isso aqui tudo a gente chama de hélice. E aqui é o ramo da hélice, certo? A antélice, né? Aquilo que se antepõe à hélice, é essa aqui, ó, tá? Antélice é essa mais medial aqui, certo? Tudo bem? E também tem os seus dois ramos aqui, ó, são dois ramos da antélice. Tudo bem? Então, essas primeiras duas coisas que chamam a atenção na nossa orelha aí, certo? São a hélice e a antélice. Então, aqui, a mais externa a gente chama de hélice, certo? Então, aqui, mais externa, a hélice, que com o seu ramo aqui, certo? E a mais interna, antélice, com os seus dois ramos aqui. Tudo bem? Vamos colocar aqui na corzinha preta para ficar mais visível. Tudo bem? Até aqui? Então, ótimo. Então, aí, entre a hélice e a antélice, certo? A gente tem aqui também, olha, um espaço, certo? Onde sua mãe fala para você, passa o cotonete, menino, né? Esse espaço aí a gente chama de escafa, certo? Então, esse espaço a gente denomina de escafa, certo? Esse espaço aqui a gente chama de escafa, certo? Todo esse contorno aí. Tudo bem? Então, perfeito. Continuando aqui, nós vamos ter outros elementos bastante importantes. Então, vimos aqui, vamos recordar aqui, ó, hélice, certo? Com o seu ramo, antélice com os dois ramos, certo? Elas formam espaços. Um primeiro espaço a gente já viu, que é a escafa, que é esse espaço aqui, ó, entre a hélice e a antélice. Aí tem um outro espaço formado aqui, olha, entre os dois ramos da antélice, que é esse aqui, ó, que ele tem um formato um pouco triangular, certo? Ó, ele tem um formato um pouco triangular. Esse espaço a gente chama de fossa triangular, certo? Então, nós vimos aí algumas protuberâncias ou saliências, certo? E agora nós estamos estudando os espaços que elas formam, tudo bem? Então, o primeiro espaço que nós vimos aqui, ó, fossa triangular, certo? Segundo espaço, na verdade. O primeiro que a gente viu aqui foi a escafa, tudo bem? Aí, nós vimos que aqui, um pouco mais, uma vista um pouco mais inferior agora, nós temos um grande espaço, né? Onde a gente passa bem o cotonete aqui, certo? Esse espaço todo a gente chama de concha, tá? Todo esse espaço aqui, olha, a gente chama de concha da orelha, certo? Então, todo esse espaço aqui, ó, a gente chama de concha da orelha. E ele vai ser dividido aqui pela aquela parte que a gente já estudou, que é o ramo da hélice, né? Ó, o ramo da hélice divide a concha no meio. Aí, a concha vai ser dividida em duas partes. A menorzinha, mais superior, a gente chama de cimba, tá? Esse espaço aqui, ó,
a gente chama de simba. E esse outro espaço aqui, ó, maior, a gente chama de cavidade. Vejam que aqui na cavidade nós temos uma abertura, certo? Aqui na cavidade, olha, nós temos uma abertura. Aqui é por onde o som, né, vai entrar, tudo bem? Essa abertura a gente chama de ósteo, certo? Ou poro acústico externo, certo? É a abertura externa do meato acústico externo. Tudo bem? Essa abertura aí. Vejam, a abertura está basicamente aí muito próximo da cavidade da concha, certo? Que faz parte da concha da orelha. Tudo bem? Aí agora, continuando nessa porção mais inferior aqui, nós vamos ver outras duas estruturas. Uma bem aqui, olha, na parte anterior, né? Como se fizesse uma portinha aí para o meato, nós temos uma estrutura chamada de trago, certo? Trago. Fazendo um antagonismo a ele, nós vamos ter esse outro aqui, ó, que é o antitrago. Tudo bem? Então, aqui na parte mais anterior, trago, e aqui essa outra saliência a gente chama de antitrago, certo? Entre os dois, essa depressão aqui, tudo tem nome, na verdade? Essa depressão aqui também vai ter o nome, essa aqui, ó. Essa depressão aqui a gente chama de incisura intertrágica, tá? Ó, inter, porque ela está entre os dois, né? Opa! Incisura intertrágica. Então, intertrágica, certo? Porque ela incisura aqui, ó. Incisura intertrágica. Porque ela está entre o trago e o antitrago. Tudo bem? E terminando aqui, nós vamos ter essa parte aqui inferior, onde a gente fura para colocar o brinco. Essa parte aí a gente chama de lóbulo da orelha. Tudo bem? Fácil, né? Você nunca imaginou? Fala sério. Deixa aí nos comentários. Você nunca imaginou que cada partezinha dessa ia ter um nome, né? Ou se você já está estudando anatomia comigo, você já imaginou sim, porque tudo tem nomes, não é verdade? Então, vamos dar uma recordada super rapidinha aqui no que nós estudamos hoje? Nesse primeiro vídeo? Então, aqui, ó. Na orelha externa, nós vamos ter aqui, para começar, a estrutura mais externa de todas, que é a hélice, certo? Antagonista a ela, ou anterior a ela, nós temos a antélice, que tem aqui os seus dois ramos, certo? Aí, elas já vão estar formando aí espaços. O primeiro espaço que nós vimos aqui, olha, chama de escafa, e o segundo espaço aqui é a fossa triangular. Tudo bem? Então, já vimos todas as estruturas aí mais superiores. Agora, aqui na parte mais inferior, a gente vai ter um outro espaço grande chamado de concha da orelha, certo? Esse espaço grande aqui, olha, que vai ser dividido em dois. A parte mais superior a gente chama de simba e a parte mais inferior a gente chama de cavidade da concha. Então, aqui em cima, simba da concha e aqui embaixo, cavidade da concha. E nós vimos que tem uma saliência dividindo ela, certo? Essa saliência, olha, é como se fosse uma continuidade aqui da hélice. Então, a gente chama essa parte de ramo da hélice, tá? Essa aqui que divide a concha da orelha em duas, em cima da concha e cavidade da concha, a gente chama de ramo da hélice. Tudo bem? E aí nós vimos também, agora mais inferiormente ainda, né? Nós vimos aqui que aqui na concha da orelha a gente tem uma abertura, certo? A abertura do meato acústico externo, certo? E aí, tampando, fazendo uma portinha de proteção, né, para esse meato, a gente tem essa saliência aqui chamada de trago, essa outra saliência aqui, ó, chamada de antitrago, e a incisura que fica entre as duas, a gente chama de incisura intertrágica, certo? Incisura, como a gente já falou, intertrágica, certo? E, para terminar, a gente viu aqui embaixo o lóbulo da orelha. Tudo bem? Então, essa é a nossa amiga orelha externa, certo? Para os próximos vídeos, nós vamos estudar a orelha média e depois a orelha interna. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e te espero nos próximos vídeos para nós estudarmos as duas outras orelhas. Tá certo? Muito obrigada. Até daqui a pouquinho. Tchau!